Muito bem, mais um dia frio aqui que a gente começa, tendo a felicidade de estar recebendo o Fernando Ferreira. Então, eu gosto sempre de agradecer a XP pela parceria, né? Então, a gente está conseguindo aí umas agendas imperdíveis, sempre trazendo bastante conteúdo, bastante riqueza de experiência na educação financeira, que é o que a gente acredita realmente que é o que muda o país e que muda o mundo, né? A S6 Investimentos é um escritório credenciado pela XP. Eu estou aqui com o Everson Stabile, que é um dos sócios da S6, e a Gabriela, que sou eu, né? Então, a gente está trazendo aqui o Fernando. Antes de estar passando aqui a palavra para o Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, eu estou aqui pedindo para o Everson dar algumas considerações iniciais também. Perfeito, Gabi, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. A gente realmente fica muito feliz quando tem a chance de disseminar o conhecimento e já falamos, né? Se a gente pode extrair alguma coisa dessa pandemia, né? Uma das coisas que a gente pode extrair é essa questão de que o online nos permite ir muito mais longe do que o físico, né? E essa oportunidade, por exemplo, com certeza mostra isso. Fernando, muito bem-vindo aí, tá? Só para falar um pouquinho do Fernando, né? O Fernando é estrategista-chefe da XP e Head de Research também da XP. Trabalhou mais de 10 anos na Merrill Lynch, é um profissional certificado CFA, tem a formação de administração na FGV. Isso, Fernando? É isso mesmo, Everson. Pode complementar se tiver mais alguma coisa aí. Eu fiquei 17 anos lá no Bank of America, né? Quase 20 anos aí no mercado. E aí nos últimos 4 anos eu estava na Europa, né? Cobrindo ações de consumo na Europa. Então foi bem bacana, porque abriu bastante minha cabeça, né? De olhar para o mundo, né? E não ficar tão focado no Brasil. Então a gente pode falar um pouco disso também, né? De investimentos internacionais. Passei uma época também nos Estados Unidos. Então, assim, vim para a XP no começo desse ano, né, com a missão aí de continuar, né, trazendo conteúdo de qualidade, né, para os investidores. Cheguei no olho do furacão, né, mas, enfim, acho que foi o lado bom que dá para tirar dessa história foi exatamente o que você falou, Everson, a questão das pessoas estarem buscando conhecimento, né, estarem buscando informações de qualidade, querendo aprender, né, durante né, esse período de quarentena, um período difícil. Acho que isso nos traz bastante satisfação, né? A gente tem ficado bastante feliz com os resultados que a gente tem obtido, né? E vendo, né, o tráfego no nosso site, as pessoas buscando informação. Então acho que isso é bem bacana. Bom, Legal. vou fazer uma pergunta. Eu já até bater um papo antes de tudo, que só queria deixar aberto para as perguntas, né? O pessoal quiser estar colocando aqui informações à medida que a gente vai trocando, batendo um papo, que a ideia toda é essa, né? A gente bater um papo, falar um pouquinho de alocação de ativos, de estratégia, e aí a gente já vai comentando também no Facebook. O pessoal pode mandar mensagens, então, tanto na página da S6 quanto nas salas de vídeo que a gente está criando, então fiquem à vontade. Manda bala aí, Everson. Então, vou fazer uma pergunta que tem a ver, às vezes, com uma curiosidade que muitos não perguntam, mas queria muito saber, assim, o que o estrategista-chefe, né? Qual que é a função de um estrategista-chefe? E qual que é a sua função? O que você faz? Assim, explica um pouquinho o que é essa função para as pessoas. Tá bom. Bom, a gente tem, dentro do nosso time de análise, né, a gente tem analistas setoriais, né, que são especialistas em alguns setores. Então a gente tem analista de consumo e varejo, analista de alimentos e bebidas, né, analista de siderurgia e mineração, de bancos, né, então vários setores da bolsa, né, a gente tem um time próprio que só olha para aquele setor. A gente tem a equipe de renda fixa, a gente tem a equipe de macroeconomia, né, que faz todas as estimativas de PIB, inflação, juros, enfim, todas as estimativas macro, né, da casa, da XP. E meu trabalho como estrategista-chefe head do time de análise é tentar, né, juntar tudo. E a gente tem o time de alocação também, que eu esqueci de falar, com o Felipe Dexheimer, que eles que fazem toda a sugestão de carteiras recomendadas em diferentes classes de ativos, né? Então,
eles fazem todos os cálculos de risco-retorno, né, o que faz mais sentido para compor uma carteira, e eles publicam lá carteira agressiva, carteira moderada, né, e perfil conservador, quais os melhores ativos. O meu papel como estrategista é juntar toda essa informação, essa inteligência que o nosso time cria, né, e pensar nos ativos de uma forma agregada, né, de uma forma macro. Então, juntar tanto, né, o que a gente está vendo da macroeconomia, quanto o que o nosso time está vendo né, das empresas, enfim, tentar juntar isso com uma informação que seja fácil para o investidor entender, mas que traga também, as pessoas sempre perguntam, para onde vai a bolsa, né, para onde, né, qual que é o target do Ibovespa, enfim, tentar também fazer essas estimativas, mas no agregado, né? Então, acho que a minha função é muito dessa, não só liderar o time, né, e que cada um esteja tocando ali a sua lojinha, né, o seu business, mas também, né, trazer essa informação agregada para os investidores, né, do que cada um, como é que essas partes se conectam, né, vamos dizer assim. Essa parte da pesquisa é muito interessante. Essa semana mesmo saiu o resultado de uma empresa e a gente percebe que saiu à noite, né, depois do pregão, 1h22, né, da madruga, chegou já a análise, o analista soltou a percepção dele sobre os resultados, né? Então, parabenizar vocês aí, é muito rápido, é muito bacana. Obrigado. Isso. Eu fiz isso por quase 20 anos, né? Cobrir empresas e setores. Então, esse é um lado bom de ser estrategista, que não tem mais que escrever resultados trimestrais. Meio à noite, assim, né? Uma da manhã, né? Pode dormir um pouquinho, né? 1, 2 da manhã, já passou, já quantidade Mas de é que foi essa semana, foi da Magalu, se eu não me engano. Se você pegar aí 20, essa conta é muita coisa, dá até desgosto de fazer, mas pegar quase 20 anos, 4 trimestres por ano e uma média de 10 a 15 empresas, né, que a gente cobria, você faz a conta de quantos resultados trimestrais que eu já não tive que olhar na carreira, né? Então, acho que esse é o lado bom do estrategista, que a gente não tem mais aqueles resultados trimestrais ali para acompanhar. Legal. Agora sim, deixa eu agora começar nas nossas perguntas mais animadas, né? Bom, a gente está passando por uma mudança, a gente fala assim, bom, 2019 vai acabar, vai começar 2020, então a gente vai ter alguns targets, vai chegar ali em preços-alvo de bolsa aí acima de 120 mil pontos. Agora vai, e de repente a gente passou que não foi. Então a gente está agora num momento bem interessante. Aí a pergunta assim, que eu quero, obviamente que todo mundo tem essa curiosidade, passou o olho do furacão? O abril foi o pior que a gente poderia ter esperado realmente? Para onde é que a gente vai agora, Fernando, em relação à bolsa e cenário local aqui que você enxerga? Eu acho que, assim, para começar a falar um pouco do panorama, né, era exatamente isso. Assim, a visão para 2020 ela era muito positiva, né, porque você tinha uma combinação de aceleração da economia, né, do Brasil e lá fora também, né, a gente via claros sinais de melhora da atividade econômica. Então, pela primeira vez desde 2013, né, o Brasil ia crescer acima de 2%. E quando você olha os resultados das empresas, os resultados que saíram de janeiro e fevereiro da atividade econômica, realmente, né, a gente viu uma aceleração né, ao longo do começo do ano ali, que dava claros sinais de que agora vai, né, que você mencionou. E aí, de repente, caiu um meteoro, né, no mundo, o mundo parou, né, teve mais de 1/3 da população mundial entrando em quarentena forçada, né, então gerou um choque muito grande, né, de queda de demanda, um choque muito grande também de paralisia de oferta, né, e qualquer número econômico que você olha, a gente observa quedas sem precedentes, né? Então, eu acho que agora a gente está passando por um momento, na verdade não agora, mas no último mês, né, mês e meio, que é uma grande divergência entre preços de ativos e os dados econômicos. Então, muita gente tem dificuldade de entender como é que os preços dos ativos podem subir, sendo que os dados econômicos estão vindo cada vez piores, né? Hoje saiu o dado do emprego formal do CAGED, né? Um dado também muito ruim.
Os dados das empresas, né, o primeiro trimestre já mostrou um impacto do coronavírus, mas no segundo trimestre os resultados vão ser muito piores, né, porque aí você vai pegar em cheio ali a quarentena, né, em abril, maio, junho. Mas mesmo assim a gente vê os preços dos ativos se recuperando, né? E aí as pessoas ficam em dúvida, pô, mas como é que a bolsa pode subir, né? Sendo que o dado do PIB vai ser muito ruim, etc. E acho que uma coisa importante para lembrar é que os dados econômicos eles olham, né, para o momento atual e olham um pouco para trás, né? Enquanto que o investidor, né, na bolsa, o investidor no mercado financeiro está olhando para frente, né? E o investidor já está precificando a recuperação ou como vai ser o pós-quarentena, né? A gente tem visto que os países que começaram a reabrir a economia, no caso da Europa e também nos Estados Unidos, que eles não estão tendo uma segunda onda, né? Ou seja, mesmo com a reabertura, os novos casos continuam declinando, né? Então, isso tem dado um conforto muito grande para o mercado em dizer, ok, essa reabertura ela vai continuar, né? Porque a grande preocupação que o mercado tinha é e se, né, esses países reabrirem e você vê um repique, né, no número de casos. E isso não tem acontecido, né? Os casos continuam declinando e até ganhou força nos últimos dias uma teoria de que o vírus tem o ciclo do vírus, independente de lockdown ou sem lockdown, enfim, até saiu um relatório do JP Morgan falando sobre isso, que não alterava. Não tenho muita opinião sobre isso, mas tem ganhado força essa tese de que o vírus tem o ciclo, né, normal do vírus e que essa reabertura ela pode acontecer, que você não vai gerar uma segunda onda. Então, você tem esse fator, né, que é o fator do vírus, que o mercado está se animando com a reabertura econômica, esse é o primeiro. O segundo fator que está levando essa recuperação grande de preços de ativos é a questão dos bancos centrais, né, e dos pacotes dos governos, né, ou seja, os governos estão colocando muito dinheiro, né, em tanto pacotes fiscais quanto auxílio monetário, né, ou seja, os bancos centrais colocando mais liquidez nos mercados. Para vocês terem uma ideia, só de pacote fiscal, o mundo vai fazer algo em torno de 17 trilhões de dólares esse ano. É um número surreal, né, Fernando? É surreal, é muito grande, é coisa de 20% do PIB, assim, é muita coisa, né? Hoje o Japão anunciou mais 1 trilhão de dólares, sendo que é o segundo pacote de 1 trilhão, né? Ou seja, eles já estão indo para 2 trilhões. O Fed, né, o Banco Central Americano, ele já injetou no mercado quase 4 trilhões, foi 3 trilhões e alguma coisa, que é mais do que o dobro do que eles tinham injetado no mercado em 2008. 2008, né? Exato. Assim, quando você olha em percentual do PIB, só o Fed já injetou 11% do PIB no mercado. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que esse dinheiro, né, novo que está vindo, ele vai ajudar o mundo a sair dessa crise, né? Desse buraco econômico que o mundo entrou, né? Por essa paralisia. E mesmo quando o mundo começar a recuperar, esse dinheiro fica, né? Esse dinheiro está aí. Então, ele tem um impacto muito mais duradouro do que o impacto da quarentena, né? Então, sem dúvida, o impacto econômico da quarentena é excepcional, é muito grande, só que esse dinheiro, ele continua, né? Após o final aí da quarentena, né? Então, acho que esses dois fatores são os mais importantes do porquê que o mercado está recuperando muito à frente dos dados econômicos que vão continuar vindo bastante fracos. A gente realmente sofreu no Brasil, né, enquanto a gente ainda não sofreu o que eu chamei de operacional, entre aspas, do Covid, né? Nós ainda não estávamos tendo todos esses casos e realmente já tivemos todos os impactos econômicos, pelo menos na questão da marcação a mercado dos ativos, né? Então, a gente estava no meio daquele tumulto pós-carnaval e realmente nós não tínhamos ainda o Covid aqui da forma como a gente passou depois, né? Então, eu falo isso muito para o cliente, né? Cuidado que o mercado financeiro antecipa. Então, ele não está subindo à toa, né? Ele está antecipando que as coisas, do mesmo jeito que ele caiu aqui primeiro, né? Ele está vendo que lá fora as coisas estão começando a andar. Fora o que você registrou, né? Acho que essa injeção de dinheiro, ela realmente
traz muito dinheiro para o risco. E também acho que a gente tem um custo de oportunidade, né, Fernando, que é diferente do que a gente tinha anteriormente aqui no Brasil, né? Então, o investidor, ele está mais maduro agora. A gente percebe que ele está diferente, né? Ele realmente não tem para onde correr, eu diria, né? Ele Sem só pode dúvida ou nenhuma. preservar ou coisa, mas remunerar ele não vai, né? Exato. Não dá para ter mais retorno sem risco, né? Acho que essa é uma mudança de paradigma que a gente sempre teve no Brasil, né? Então, o investidor ele até ia para a bolsa, né? Ele se aventurava a comprar a bolsa quando a bolsa estava subindo, etc. Mas a bolsa dava qualquer sinal de queda, pô, você tinha um CDI te pagando 15% ao ano, né? Então, fazia sentido para o investidor falar, eu vou vender ações e vou para o CDI, porque lá eu ganho mais de 1% ao mês, né? Sem risco nenhum. Então, agora não existe mais isso, né? A gente está indo para uma Selic próxima a 2%, já tem economista falando que vai cair até mais do que isso, né? Então, assim, você não consegue mais ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que o retorno sem nenhum risco, né? Então, acho que essa é uma grande mudança de paradigma, sem dúvida. Fernando, qual que é assim, quais estratégias você mais precisou lançar a mão durante esse pico de volatilidade, vamos dizer? O que mais você acha que defendeu, ou que foi bem, ou que não foi das estratégias que você adotou? Olha, acho que a estratégia principal que a gente vem falando, né, isso ao longo de todo o ano, não só durante, né, o mercado mais turbulento, é o poder da diversificação, né? Então, esse mercado turbulento, ele realmente reforçou esse ponto, né? O benefício de ter uma carteira diversificada, né? Porque a gente sempre falou, bom, você tem que ter alguma exposição a ativos dolarizados, né? Ou ativos internacionais, que agora tem uma série de opções, né? Não tem mais fundos cambiais, você tem uma série de opções de internacional, mas em qualquer crise, né? O real brasileiro nunca vai se valorizar, né? Ele sempre desvaloriza. Então, você ter uma percentual da sua carteira em ativos em outras moedas acaba agindo como um colchão, né, para em momentos de crise. E é o que a gente sempre fala, você tem que ter, né, ativos em outras moedas, seja um cenário de Brasil positivo ou Brasil, né, negativo. Acho que em qualquer cenário, porque ele acaba sendo um colchão, né, o que a gente chama de hedge, né, acaba sendo um hedge para sua carteira. Então, acho que essa é um ponto relevante. Um outro ponto que a gente vem falando bastante, né, é que como a gente está vendo esse cenário de muita impressão de dinheiro, né, muito dinheiro novo sendo impresso aí pelos bancos centrais, pelos governos, os ativos reais tendem a ganhar, né, nesse cenário. O que são ativos reais? São ativos que você está comprando, né, um pedaço de um ativo mesmo, né? Então, por exemplo, imóveis, né? Você comprar fundos imobiliários, está comprando um pedaço de um imóvel, né? Você não está comprando um título que o governo promete te pagar daqui a X anos tanto, né? Que o título público é isso, você está confiando no governo que o governo vai te repagar naquela data, mas nada impede do governo mudar de ideia no meio do caminho e dar um calote, né? Como a Argentina já fez várias vezes. No Brasil a gente não acha que vai acontecer, mas o meu ponto é, toda vez que você tem muita impressão de dinheiro, o mercado começa a desconfiar do dinheiro em si, né? Falar, será que vai voltar a ter inflação lá na frente? O que será que vai acontecer, né? Então, ativos reais fazem sentido, que são ações, né? Que você está comprando um pedaço de uma empresa, né? Você não está comprando um título, você está comprando um pedaço de uma empresa. Que se você tiver um percentual alto, você passa, né, a votar nas assembleias, você passa até, né, deliberar lá e, né, virar o controlador de uma companhia, né? Como é o caso de vários investidores grandes. Mas, assim, ações, então voltando, imobiliário, né, com fundos imobiliários, ações, muita gente pergunta do ouro também, que eu acho que faz sentido ter um pedaço de ouro na carteira, né, não acho que é um percentual muito alto, mas alguma exposição talvez faça sentido. Então, esses são os principais. Algumas pessoas perguntam de criptomoedas, né?
Criptomoedas não é muito minha praia, não sou muito especialista nesse tipo de ativo, mas também entram nessa caixinha aí de ativos que os bancos centrais não conseguem imprimir mais deles, né? Então, eu diria essas duas coisas, assim, uma o poder da diversificação, né? E sempre ter, quando a gente fala em diversificação, pensar não só em diversificação, vou ter fundo multimercado, fundo de ações, vou ter um pouco de renda fixa, tesouro direto, mas também pensar em diversificação de diferentes moedas, diferentes geografias, né? Então, pensar em diversificação de uma forma ampla, né? E a segunda coisa que a gente vem falando mais são esses ativos reais que num cenário de juro baixo, né, como a gente está vivendo, e num cenário de muita impressão de dinheiro, né, pelos governos, esses ativos tendem a ficar tendem a se valorizar, né, tendem a ficar cada vez mais atrativos, né? Então eu diria essas duas coisas, né, para responder a sua pergunta. Deixa eu aproveitar também, só para bater uma bolinha aqui. A gente tem, obviamente, você comentou, vai ter uma queda de juros, até mais importante do que a gente imaginar que chegue a 2%, que já é algo nunca assim, pensado, né, que a gente pudesse viver estruturalmente isso. E, naturalmente, a gente vai ter uma pressão também em dólar, né? Então, muita gente me pergunta assim, Gabriela, poxa, aí, eu vou na nossa necessidade de estar mantendo diversificado, né? Eu sempre brinco que a gente faz o seguro do carro quando ele está na garagem, né? Quando ele não foi roubado nem batido, ainda é momento. Então, assim, tecnicamente teria uma pressão aí por conta do real se desvalorizar realmente um pouco mais, né? O diferencial de juros ele fica um pouco mais, diria, mais apertado, né? Aí não só pensar em sair para os Estados Unidos, mas para outros países, sei lá, México, Turquia, Rússia, sei lá, se ainda tem espaço para a Índia, e aí vai outro racional, mas ainda há espaço para estar comprando moeda ainda, aí não sei se via fundos internacionais com rede cambial ou não, o que você acha que é mais eficiente, se ouro ainda é algo a ser considerado, mesmo entrando agora, se está caro, se não está, o que você pensa sobre isso, Fernando? Olha, eu acho que a gente sempre tem que ter, né, um percentual em outras moedas, né, um percentual dolarizado ou em euros, né, por alguns motivos, né? O primeiro deles é que o Brasil é um país muito pequeno do ponto de vista do mercado global, né? Então, hoje, se você pegar o valor de mercado de todas as empresas na bolsa, elas representam mais ou menos 0,8% do valor de mercado do mundo, né, de todas as empresas listadas em bolsas no mundo. Então, o Brasil ele acaba sendo, né, um mercado restrito ainda, né, um mercado relativamente pequeno. Tem poucas empresas no Brasil, infelizmente, do setor de tecnologia, do setor farmacêutico, setor de biotecnologia, né, as empresas que estão fazendo todos os estudos aí né, para lançar uma vacina do coronavírus, etc., estão todas listadas lá fora, né? Então, acho que o investir fora do Brasil, como eu falei, como hoje em dia tem várias opções de fundos, né, na plataforma, hoje já tem mais de 25 fundos internacionais na plataforma da XP e aumenta a cada dia, né, as opções de fundos globais. Para o investidor não qualificado, tem fundo de índice, né, da Bolsa Americana, o trend Bolsa Americana, você tem o ETF listado na B3, né, o IVVB11, que você compra ações do S&P 500 direto na B3. Então, acho que você deveria pensar muito dessa forma. Em vez de tentar ficar acertando o movimento do dólar, né, que eu brinco que o brasileiro é muito torcedor do dólar, né? As pessoas ficam torcendo para o dólar cair, porque o brasileiro tem muito pouco investimento em dólar. Então fica todo mundo gosta de viajar, né? O brasileiro adora viajar, e aí fica assim, mas será que eu compro dólar agora ou eu espero, né? Será que agora é o melhor momento, né? Porque eu tenho uma viagem programada e aí fica naquela espera, aí o dólar vai de tava até brincando esses dias, assim, o dólar ninguém achava que ia acima de 5, né? E hoje está todo mundo feliz da vida que voltou para 5,30, né? Assim, ninguém achava impossível que ia acima de 5. Aí agora chegou a quase 6 e as pessoas estão, pô, que bom que voltou para 5,30. Mas acho que você tem que pensar nessa linha, que
uma proteção, né? Ter ativos dolarizados, é muito difícil você acertar qual é o melhor momento de comprar dólar. E como a gente está falando de investimentos em fundos, né, que compram ações de empresas lá fora, que compram renda fixa, né, títulos de renda fixa globais, etc., é muito melhor do que comprar fundo cambial. Que aí fundo cambial, sim, você está apostando na moeda, aí você tem que acertar exatamente se o dólar vai subir ou não, porque o fundo cambial é a mesma coisa de você comprar papel moeda e guardar embaixo do colchão, né? Assim, é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa no longo prazo, né, faz bastante sentido ter alguma exposição, por exemplo, em bolsa americana, né, ou ativos de ações globais, justamente por esse fato que eu mencionei, que o Brasil acaba sendo um mercado pequeno, né, e com pouca exposição nesses setores que hoje estão liderando, né, as bolsas no mundo, que é o setor de tecnologia e o setor de healthcare, né, o setor de farmacêuticas e biotecnologia, etc. Fernando, você falou muito da questão da impressão do dinheiro, né? Na verdade, agora era necessária, né? Todo mundo está fazendo, né? Mas ela traz, de certa forma, um descrédito para o papel moeda, né? E isso é uma coisa que não deve acontecer agora, mas tem um debate aí sobre a questão de quão sustentável é isso, né? E se em algum momento não vai ter que todo mundo dar um corte no endividamento. O que você falaria disso? Olha, eu acho o seguinte, que essa questão do endividamento realmente ela preocupa, né? Só que acaba sendo um jogo relativo, né? Como todo mundo vai se endividar mais, né? Acaba sendo um pouco menos preocupante. É muito diferente de crises passadas, que você tinha o Brasil crescendo muito em endividamento, muito na frente do resto do mundo, né? Que não é o caso agora. Está todo mundo aumentando, né, o endividamento ali em 10% do PIB, pelo menos, né? Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô tranquila, acho que ele deu uma travadinha, mas eu já lhe volto. Mas pode Tá. continuar, Fernando, pode continuar. Tá bom. Não, o que eu estava dizendo, está todo mundo se endividando mais, pelo menos ali uns 10% do PIB, né, a mais em endividamento. E, assim, acho que como os investidores acabam olhando um país em relação ao outro, isso é um pouco menos preocupante no cenário atual. Acho que uma outra coisa que eu diria também é que você tem que lembrar do serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? Bom, você tem uma dívida que você toma e você tem o custo dessa dívida, que é os juros que você paga por ela. Como hoje não existe juros no mundo, né, a gente está falando de 2% de juros no Brasil, mas no resto do mundo o juros está zero ou está negativo, né? Então, assim, para um governo, né, ele acaba gastando muito menos no serviço da dívida hoje em dia do que ele gastava 10 anos atrás, né? Porque por mais que ele tenha muito mais dívida, o custo do dinheiro está muito menor. Então, eu particularmente acho que vai ser muito difícil os juros voltarem a subir no mundo, assim, porque não tem espaço, né, para subir juros, porque se os bancos centrais começarem a subir juros, muito governo vai quebrar, né? Assim, não tem outra opção. Com a quantidade de dívida que a gente vai sair dessa crise, provavelmente a gente vai assistir um cenário de juros baixos por muito tempo, né? Então, acho que esse é um cenário que está acontecendo no mundo todo, né? A gente tem o mundo envelhecendo, né? Então a população no mundo envelhece e o mundo é muito endividado, né? Qual que é a consequência disso? A consequência é que a produtividade cai, né? Tem uma produtividade menor, é um mundo desinflacionário, né? Então provavelmente a gente deve assistir um cenário de juro baixo por bastante tempo, né? Então, para te dar uma ideia sobre o Brasil, tá? Só para a gente aterrissar a nossa conversa, o Brasil né, se você pegar um trilhão de dívida, né? Não, desculpa, se você pegar 100% de dívida PIB no Brasil com um custo de 10% ao ano, você geraria 1 trilhão de despesa de juros. Se você pegar o mesmo 100% de dívida PIB com juros a 2, ou abaixo de 2, é coisa de 150 bilhões de juros, né? Então, assim, a gente salva por ano
só nessa queda de juros, a gente salva uma reforma previdenciária por ano, né? A gente salva 800 bi de despesa de juros. Everson, você está no mudo. A gente salva 800 bi por ano de juros. Então, acho que tem um pouco disso. Estou respondendo a sua pergunta. Sim, é uma preocupação, mas acho que é uma preocupação que o mercado não vai ter muito nos próximos 12 meses, eu diria, né? Porque todos os países estão se endividando e também estão cortando juros. Então, o serviço da dívida acaba melhorando bastante. Legal, Eu Fernando. falei que o Pode Guedes, falar. na verdade, relatou no famoso vídeo aí, 120 bilhões de economia, né? Sim. Deixa eu até aproveitar o gancho de uns comentários que está tendo aqui no nosso chat. Lembrando que a gente pode perguntar, pode também, se quiserem perguntar no privado, fiquem tranquilos, tá? Mas aí, acho que a parte mais interessante que eu achei aqui, em relação se você acredita no investimento privado, para a gente sair dessa crise, né? E até colocou aqui em relação na Alemanha, o governo está bancando a Lufthansa, mas aí só tá para ter, por curiosidade, as aéreas, né? Porque muita gente fala das aéreas até por conta aí de um movimento super interessante, até se a gente pensar, como a gente olha sempre para frente, né? Mas olhando agora para o presente, a gente percebeu, teve a Latam divulgou aí a questão de RJ, e aí como é que isso vai se contaminando, porque a grande parte de aeronave está no chão, como é que então, o governo aí deve estar fazendo algum tipo de socorro via BNDES, mas será que isso vai ser suficiente? Então, como é que está esse olhar em relação, para a gente não ficar tão também no amplo, mas vamos trazer para aéreas, por exemplo, né? Como é que você percebe esse mercado, os riscos inerentes? Você tem potencial? Você tem upside de preço ainda? Olha, acho que a questão das aéreas, assim, o setor de serviços, turismo, transportes, é um setor que é extremamente impactado no curto prazo, né? Com as quarentenas, né? E redução de movimentação de pessoas, mas é um setor também que existe dúvida sobre o longo prazo, né? Então, é um setor que acaba sendo impactado duplamente, né? Que a gente não sabe ao certo como vai ser a demanda, né, quando o mundo voltar ao normal, né? Então, aí existem previsões do próprio setor de turismo, de que a demanda por viagens aéreas reduz aí algo em torno de 15% a 20%. Por quê? Porque o viajante de negócios, né, com o aumento de uso de tecnologia, como essa reunião que a gente está fazendo aqui, a demanda por viagens de negócio vai reduzir. Não vai reduzir a zero, mas a estimativa deles é que de cada 10 viagens que você faria negócios, provavelmente você vai fazer 8, né? Então, você não vai precisar fazer todas aquelas viagens. Às vezes você vai para fazer uma reunião, hoje em dia você mata via Zoom, é muito mais fácil, né? Então, o problema das aéreas é saber como vai ser esse dia de amanhã, né? Que a gente sabe que o dia de hoje é difícil, mas e aí, como vai ser essa recuperação? Para empresas que são mais expostas a viagens longas, que é o caso da Latam, a gente não cobre a Latam, tá? As ações, porque elas são listadas no Chile, mas para empresas como a Latam, que são mais expostas a viagem internacional, viagens longas, acaba sendo mais complicado, porque você tem a questão do dólar, né, que acaba impactando na demanda, e também vários países vão continuar com quarentenas, com as fronteiras meio fechadas. É difícil, né, viajar. Por exemplo, se um brasileiro hoje quer ir para a Inglaterra, tem que ficar 14 dias depois de chegar em quarentena. Você não pode sair, senão o governo pode te prender, né? Então, sim, vai demorar para voltar realmente ao normal em viagens internacionais. Viagens domésticas, né? E aí por isso que a Azul é a nossa preferida. A gente vê uma demanda muito mais resiliente, né, no doméstico. A gente acha que já está voltando, né? Hoje em dia as pessoas todas de máscara, etc. Que a oferta de voos caiu muito, mas os voos que estão disponíveis, né, a gente está vendo uma melhora significativa já da demanda, porque é uma demanda mais cativa, né? Então, eu acho que para voos domésticos elas são menos impactadas, sim, mas também vai ter essa discussão de, bom, qual a frota que eles vão precisar no longo prazo, como vai ser a demanda, porque
sem dúvida nenhuma, acho que turismo e lazer volta ao normal, a parte de negócios menos. E o viajante de negócios é quem traz mais receita, mais lucro, né, para as empresas aéreas, porque é aquele que você compra de última hora, você paga aquela tarifa mais cara, né, então acaba gerando menor em volume, mas muito relevante no percentual dos lucros, né, dessas companhias. Então, é um setor arriscado, né, um setor que você tem que saber qual risco que você está correndo, porque existem essas preocupações, né, tanto do curto prazo como vai ser o dia de amanhã. Fernando, deve ter uma migração também de viagens que eram para o exterior que ficam no local, né? A Azul pode se beneficiar disso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Maravilha. Então, tanto a Azul quanto a Gol, né? A Gol também tem, ela opera vários destinos, né, de turismo e lazer, né, no Nordeste, etc. Quem é líder é a Gol, né? A Azul também, mas a Azul ela opera mais em aeroportos menores, né? Ela tem uma capilaridade interessante no Brasil por operar com aviões também menores, né, com os jatos da Embraer. Então, acho que as duas se beneficiam, mas a Gol talvez na questão de turismo um pouco mais, mas a gente tem neutro na recomendação de Gol, tá? A gente tem recomendação de compra só em Azul. Em termos de setores, Fernando, para a gente estar olhando para a Bolsa Local e talvez fazer uma balança aí, né, para a gente poder olhar também para fora por conta de ativo internacional, talvez comprar, sei lá, fundos que comprem bolsa lá fora, etc, etc. O que você entende de setores interessantes para a gente poder enxergar aqui no Brasil, né, de potencial aí, de um pouco mais de resiliência, talvez ter uma volta um pouco mais rápida e manter isso, e lá fora também? Tá bom. Acho que aqui eu ressaltaria alguns setores, né? Acho que o primeiro é o setor de commodities, né? Que a gente gosta. A gente acha que essas empresas elas têm uma exposição maior em relação à China, né? E a China está se recuperando antes do que o resto do mundo, porque a China passou primeiro, né? Pela questão da pandemia. Então a gente já vê dados que a China tem recuperado bastante. São empresas que, né, têm boa parte da receita dolarizada, né? Então a gente gosta de Vale, a gente gosta de Suzano, a gente gosta de JBS, gosta de Marfrig também. Então a gente tem esses 4 papéis na nossa carteira. A Petrobras a gente está restrito, então posso comentar sobre petróleo, mas não sobre a Petro específico. Uma segunda caixinha aí que eu ressaltaria são empresas domésticas de qualidade, né? São empresas sólidas, com bons fundamentos, bem geridas, né? Empresas com fundamento muito bom, que é o caso da Localiza, é o caso da Vivara, né? É o caso do Magazine Luiza, enfim, tem uma série de empresas, né, muito bem geridas, muito boas no Brasil. A gente tem Pão de Açúcar também na carteira, mas Pão de Açúcar é uma história mais defensiva, né? A gente está olhando muito mais para um papel defensivo ali na carteira. A gente migrou para papéis mais defensivos, né, nos 2 últimos meses, com essa volatilidade alta de mercado. E por último, eu falaria dos papéis que estão mais descontados e que tenham, né, ou que eles tenham um dividendo alto, ou que eles dão tem um pouco mais de colchão, eu diria, de que já tem muita coisa no preço, né? Aqui é o exemplo, por exemplo, de Banco do Brasil, que as ações estão extremamente baratas. Bancos, em geral, não é um setor que a gente gosta muito nesse momento, porque bancos têm uma série de questões, tanto de competição, quanto de aumento de inadimplência, né, com a crise, e também a questão agora recente regulatória, né, o Senado discutindo aumento de tributação para os bancos, enfim, é um setor que está passando por um momento complexo, mas a ação do Banco do Brasil caiu demais e está extremamente barata. A gente acha que já tem muita coisa no preço. Então, assim, para o investidor que tem um horizonte um pouco mais longo, faz sentido. E a gente tem algumas ações do setor elétrico também na nossa carteira, principalmente ações mais de empresas geradoras de energia, né, ou geração ou transmissão, menos distribuição. Mas a gente tem CESP, a gente tem Ômega,
a gente já teve Engie na carteira, enfim, acho que o papel do setor elétrico, o interessante é que eles estão com uma média de dividendo em torno de 7, 8% ao ano, que é bem acima, né, da taxa Selic, que a gente acabou de falar que pode ir a 2%. Né? Então, você está com um dividendo médio bem interessante. Né? Então, vai também um pouco nessa linha do defensivo, mas para compor carteira eu acho que faz sentido. Né? Então, a nossa carteira recomendada, top 10, a gente tem esses 3 pilares, né? Empresas de qualidade, empresas que estão bem descontadas e são defensivas, né? Que é o caso do Banco do Brasil e as elétricas, e também as empresas de commodities, que acabam tendo uma exposição aí a dólar, né? E ao setor externo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes aí, dos nossos clientes, tá? Ele pergunta sobre o setor de telecomunicações, né? O que você acredita que deve ocorrer com o setor de telecomunicações? Eu queria que você desmembrasse os serviços do setor de telecomunicações, né? Porque tem alguns que têm uma perspectiva realmente de crescimento, outros não, né? Explicasse um pouquinho isso para o pessoal. Para falar de Oi também? Vamos falar de Oi? Eu vou ficar devendo um pouco para o Pedro ver a pergunta dele aqui, porque a gente está sem cobertura do setor de telecomunicações no momento. Mas eu participei de uma live recentemente da XP, tá até no YouTube lá do canal do YouTube da XP, com o CEO e a CFO da Oi, né? E a gente falou sobre o plano aí da recuperação da companhia, né? E ali eles têm um plano de voltar para atividades mais que eles enxergam mais core, né? Então eles estão vendendo vários ativos não core, né? Que inclusive estão, né, já é público, já anunciaram, né, a potencial venda dos ativos da telefonia móvel, né? E aí vendendo a telefonia móvel e vendendo outros ativos não core que eles têm, a ideia dos executivos da Oi é voltar a focar principalmente em banda larga e dados, né? Virar uma empresa principalmente de dados e de banda larga, ser uma empresa pura, né, nesse setor. Então, assim, 2 coisas, tanto reduzir a dívida nessas vendas de ativos, como, né, empresas puras de banda larga, de dados, elas negociam com múltiplos de avaliação bem maiores do que empresas de telecom como um todo, né? Então, eles estão nesse processo aí de migração, né, para esse modelo, né? Enfim, acho que foi a mensagem que eles passaram ali. Vale a pena dar uma olhada, tá lá no link do nosso canal do YouTube. É o foco na geração de dados, né? Na questão de transmissão de dados, né? Exato. Hoje, é engraçado que as empresas assim, a commodity que mais vale no mundo hoje não é petróleo, não é ouro, não é cobre, a commodity que mais vale são dados, né? As empresas mais valiosas do mundo hoje são empresas que trabalham com dados, né? Que é o caso do Google, do Facebook, né? Se pegar todas essas empresas, né, que são as empresas do clube do trilhão, né? Microsoft, etc., são empresas que trabalham primordialmente com dados, né? Então, acho que o setor de telecom, né, na minha cabeça, acho que tem que fazer essa evolução, né, de virar só um provedor de serviços, né, empresas que têm muita necessidade de investimento, né, tem um capex extremamente alto, né, tem que investir muito naqueles serviços e passar a ganhar dinheiro com os dados em si, que é o que as empresas de tecnologia fazem, né? Elas acabam transformando aqueles dados em inteligência, né? E aí eles conseguem ganhar dinheiro com isso, que é o caso do Facebook ou do Google, que quando às vezes você pensou em alguma coisa, o seu telefone já está te falando, né? Olha, você não quer comprar tal coisa, né? Até meio assustador, né? O que acontece hoje em dia. É assustador. Big Data é um negócio maluco, né? Impressionante. Eles conhecem tanto de você que, né, às vezes estão te propondo negócio mesmo antes de você pensar, já tem ali, né, aparece para você. Então, é gerar valor a partir desses dados. Né? Tá bom, obrigado. Fernando, tem uma questão do setor de saúde, né, que acho que é um negócio que
Todo mundo tem bastante convicção, né, de que vai ser muito necessário, e a gente tem realmente muito pouco na Bolsa brasileira, né? Nós temos algumas empresas, mas elas não são realmente de desenvolvimento, elas são empresas de planos de saúde, né? Como que o investidor aqui faria uma aquisição, por exemplo, ou investiria em empresas de saúde lá fora? Ou o que você acha que pegaria, que seria mais interessante de comprar lá fora na questão de saúde? Tem muita coisa sendo desenvolvida, ultrassom portátil, tem algumas coisas, umas tecnologias que a gente não é capaz de imaginar do que vai poder ser feito, né? Fazer um exame de sangue em casa, tem várias coisas. Como que a gente poderia, o investidor poderia se apropriar disso? Se eu não me engano, acho que algumas dessas grandes empresas do setor de healthcare, de saúde no mundo, se eu não me engano, algumas delas têm BDR listados na B3, tá? Então, acho que vale olhar, tem mais de acho que 100 BDRs listados, né? A gente tem lá na página de conteúdos um artigo que a gente listou as principais BDRs, né? E no site da Bovespa, da B3, também tem lá as empresas que têm BDRs listadas. Mas eu diria o seguinte, as empresas, como você falou, Everson, as empresas listadas no Brasil, elas são ou provedoras, né, de plano de saúde, ou, né, o caso de um Delboni, Fleury, os laboratórios, né? Então, a gente não tem nenhum expoente grande de empresas farmacêuticas, empresas de biotecnologia, né, que é um setor que os investidores querem investir hoje em dia, né? Então, eu diria o seguinte, para investir daqui do Brasil, dá para você comprar um fundo, né, de ações, como o fundo da Wellington, por exemplo, que a gente tem na plataforma, que eles têm uma exposição razoável no setor de healthcare, mas você está dando a opção para um gestor escolher quais as melhores companhias, né, na visão deles, e é um fundo interessante, porque é um fundo global, mas é um fundo global com poucas ações, né? Eles têm coisa de 50 ações no portfólio. Então, você imagina, o mundo tem mais de 10 mil empresas listadas e eles têm 50 ações só no portfólio. Então, assim, eles fazem realmente um trabalho muito, muito sério de escolher quais as melhores empresas, né, para se investir, e esse fundo está disponível na plataforma, né? E amanhã, até aproveitar o gancho, amanhã a gente vai ter uma live exclusiva também com eles. Então vai ser Que legal. Vai, Então deixa eu falar. já deu um spoiler. Nem foi combinado, né? Nem foi combinado. A Nem gente foi vai combinado. divulgar ainda, a gente vai divulgar ao longo do dia de hoje, mas amanhã, se não me engano, às 5 da tarde, mas a gente vai confirmar a agenda, acho que é isso mesmo. A gente vai ter a Ariane e o Everson tocando aí essa live com a Ariane, vai ser muito legal. Vou deixar o convite. Fernando, legal. Mais uma perguntinha. Se nós estamos vendo o movimento acontecer, eu vou falar um pouquinho aí, perguntaram do mercado de varejo, né? E a gente está vendo um movimento, um terremoto aí, né, para o pessoal do varejo, né? Lojas fechadas, interrupção de faturamento. Então, assim, bastante complexo. E aí a gente tem uma situação que parece que está sendo construída e que algumas vão sair mais fortes, porque, na verdade, eu tenho visto aí, acompanhado, a questão do Magazine Luiza cresceu vertiginosamente na questão das vendas digitais. A que estava para trás também está se apropriando, aí a Via Varejo também cresceu bastante na questão digital. Eu sei que nós estamos restritos, né? Mas, assim, e a gente vê a questão do varejo local, né? Daquele varejista menor, né? Com certeza, se alguém está crescendo, quem está perdendo é esse, né? Como que você vê esse momento para essas empresas que a gente tem a oportunidade de comprar na Bolsa, né? E qual mais que a gente poderia entrar pensando nessa questão dessa participação que ela pode ganhar com essa questão do digital? As óbvias aí são Magazine, a B2W, a questão da Via Varejo. Mas qual mais a gente teria de opções aí no mercado? Bom, o setor de varejo, sem dúvida, está passando por, né, uma disrupção, né, uma mudança muito grande. Então, todo esse movimento de digitalização está sendo acelerado, né, de uma forma muito rápida. Então, a gente tem
A gente tem empresas, por exemplo, como a Localweb, não sei se vocês conhecem, mas a Localweb é listada e a Localweb ela oferece soluções de e-commerce, né, plataformas de e-commerce para quem não tem esse tipo de inteligência. Então, é uma empresa que vai muito bem nesse cenário porque né, consegue pegar aqueles varejistas que não tinham nenhuma exposição online, que de repente falou, bom, ou eu começo a vender online ou eu quebro, né? Eu nunca mais volto a funcionar. Então, esses processos de digitalização estão sendo acelerados, né, foram acelerados de uma forma muito rápida e provavelmente não voltam, né? Essa penetração, esse aumento de penetração de e-commerce que a gente vai assistir, que a gente está assistindo, né? Os dados que já foram publicados lá fora, a penetração de e-commerce já dobrou, né? Eu estava vendo o dado da Inglaterra hoje, subiu de 7 para 14, e provavelmente não volta para 7, né? Porque as pessoas que passaram a comprar online viram que é fácil, né? Viram que o produto chega, acho que perderam um pouco daquele medo inicial, viram que assim você pode comprar a qualquer hora, né? Enfim, então essa penetração do online vai continuar subindo, né? No Brasil, varejistas que são puramente online, historicamente tiveram mais dificuldades, né? Porque é um país de dimensões, né, continentais, onde o frete é muito caro. Então, um modelo híbrido, né, que é um modelo que a Magazine Luiza começou no Brasil, né, da multicanalidade, né, o omnichannel que eles falam, é um modelo muito interessante para um país como o Brasil, porque você consegue usar suas lojas como um centro de distribuição, né? Então, você pede online, ele vai pegar qual loja mais próxima ali de você e faz aquela entrega via o estoque da loja, né? Não precisa sair lá de um centro de distribuição único e percorrer 500 quilômetros de caminhão até chegar na tua casa, né? Então, e isso, Fernando, tem muito valor, né? Porque às vezes a gente é do ser humano quando ele vai fazer a compra, né? Às vezes ele levou meses para decidir fazer uma compra, mas a hora que ele faz, aqueles 10 dias que demora para chegar, são anos, né? Então, isso também tem muito valor. Eu também acho que essa questão do omnichannel é interessantíssima, né? E um dado, 28% do que foi vendido online pela Via Varejo foi entregue pelas lojas, né? Isso é muito relevante, né? Usar as lojas, ainda mais nesse momento que as lojas estão fechadas, né? Para você conseguir dar um giro naquele estoque, no momento que a receita está muito baixa. Então, assim, o setor está, né, tá passando por esse momento, né, de grande mudança, grande disrupção. Acho que a partir de julho, né, já devem começar a voltar mais ao normal, né? Reaberturas, etc. Mas o que a gente está vendo no caso da China é que essa melhora do varejo ela demora um pouquinho mais, né? Ou seja, o varejo físico, quantas pessoas estiverem com medo de sair de casa, né, usando máscara, etc., você não volta ao normal por um bom tempo. É uma curva de recuperação um pouquinho mais lenta, né? E aí tem pergunta dos shoppings, né? O que vão ser os shoppings daqui para frente? Shopping, assim, é um dos setores que podem ter mudanças estruturais, né? Se essa penetração do varejo online realmente aumentar e veio para ficar, é algo, né, que os shoppings vão demorar um pouco mais a recuperar, ao voltar ao normal, e que os shoppings eles virem muito mais um centro de lazer, né, sempre que as pessoas vão lá se encontrar, enfim, do que só para fazer compras, né? Mas então assim, para responder a pergunta de shoppings, é a hora de investir? Eu acho que é um setor ainda arriscado, mas que assim vai ter por exemplo, como é o setor aéreo, né? Então assim, é um setor que vai demorar um pouquinho mais a recuperar. Mas o interessante dos shoppings é que essas empresas listadas, né, a Multiplan, a Iguatemi, são empresas excepcionais, muito bem geridas, que têm os ativos delas nas melhores localidades, né? Então hoje a maioria dos shoppings eles estão com um valor na bolsa abaixo do custo de reposição. Ou seja, seria mais caro construir um shopping do zero do que comprar aquelas ações na bolsa. Então, para o investidor que tem um horizonte mais de longo prazo, né, e tem paciência para aguentar esse curto prazo aí mais turbulento, faz sentido, né, olhar para as ações dos shoppings, mas sabendo que é um daqueles setores que vai demorar um pouco mais a voltar ao normal, né, porque você vai ter algumas mudanças, né, de atitudes, né, enfim, acho que tem que ter um horizonte um pouco mais longo, mas sem dúvida
né, o mercado já precificou muito disso, né? Foram aquelas ações que caíram e não voltaram, né? Tem várias ações que caíram, por exemplo, a Magalu já está até, acho que acima, né, do que estava Tá ali acima. Tá acima já. antes da crise. Ações de shoppings não, elas caíram e não voltaram, porque o mercado realmente tem essa preocupação do que vai ser, né, o dia de amanhã, o que vai ser essa retomada, enfim. Mas então acho isso, vale a pena olhar, desde que tenha um horizonte longo e saiba que, né, vai ser assim, uns 6 meses aí ainda um pouco mais turbulento. Fernando, só para sair um pouquinho de bolsa e falar uma coisa que tá todo mundo falando, poxa, deflação no Brasil. Porque a gente, basicamente, é um país que sempre foi inflacionário, né? Tanto assim, geralmente, para a gente ter atividade econômica, a gente tem que ter um pouquinho de inflação, né? Então, a gente tem uma preocupação muito, muito grande por uma recessão, uma depressão econômica, que é a grande preocupação aí do globo, né? Por isso que as políticas todas de incentivo aí, jogar dinheiro para poder estimular um pouco do consumo também. Mas aí vem uma grande tônica, né? Pô, IPCA+, todo mundo sempre gostou de comprar juro real no Brasil, né? Ainda olhando, se a gente olhar para a Selic, ela caindo um pouco mais, a gente percebe que tem um diferencial importante. Ainda é vantajoso, e qual que é o patamar que seria ideal, né? Eu lembro de ter um estudo da PUC-Rio, de juros de equilíbrio, faz bastante tempo esse estudo, mas acima de 4,5% aí de juro real, acima da inflação, seria sempre uma boa pedida, né? Até por conta de meta de fundos de pensão, etc. Ainda é esse racional? Mudou alguma coisa? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é um ativo excelente para ter na carteira, porque ele entra também naqueles ativos reais que eu falei, né, de ações, ouro, né, imobiliário. Títulos de inflação também são ativos reais, né, ativos que são protegidos contra uma potencial volta da inflação. E mesmo que a inflação não volte, né, os títulos IPCA longos, né, estão pagando IPCA mais 4,5% ao ano, que é muita coisa, né, assim, tem bastante prêmio, né, nessa curva, e é uma jabuticaba do Brasil, assim, você olha fora do mundo, o mundo inteiro está com juro real negativo, né, Estados Unidos, no título de 10 anos real, é menos 1,5%, então, assim, está pagando dinheiro para o governo americano, né, para comprar aquele título. Aqui a gente está falando de um juro longo que te paga a inflação mais 4,5%. Agora, se você vai comprar um título tão longo assim, comprar essas NTNBs de 2035, 2045, né, que estão com essa taxa alta, tem que saber que ela tem uma volatilidade de preço alta também, né? Então, acho que o investidor tem que saber que, mas eu comprei renda fixa, estou vendo aqui que eu estou perdendo dinheiro, né? Enfim, tem que saber que se você compra um título longo de renda fixa, ele vai variar bastante de preço também, conforme qualquer mudançazinha na taxa de juros, né? Na curva de juros, você tem uma grande volatilidade de preços, né? Então, a gente sempre fala, títulos longos valem a pena para o investidor que quer segurar aquele dinheiro até lá, né? Então, se o investidor falar, bom, esse dinheiro aqui eu vou guardar por 20 anos, parte da minha aposentadoria, que vai estar rendendo inflação mais 4% ao ano. Perfeito, né? Você travou essa taxa e segura até lá. Porque você ficar acompanhando ali no dia a dia, né, abrindo o app da XP todo dia ali, falando, pô, perdi dinheiro, enfim, vai acontecer isso mesmo, porque são títulos longos e o investidor precisa entender, né, que a renda fixa mexe, né, os preços não são fixos, eles são fixos se você segura ele até o vencimento, né? Então, acho que é importante fazer essa ressalva, né? Bom, deixa eu pensar numa aqui para o Fernando agora. Vamos lá. Fernando, você falou do setor da Localiza, por exemplo, né? Tem um grande desafio, que até foi feita uma pergunta numa outra situação, para o setor de aluguel, né? Que é as empresas fabricantes alugarem os carros diretamente, né? E de fato, realmente, assim, você ter menos pessoas utilizando o carro. O que você diz desse risco para essas empresas? Ou realmente no preço de revenda também, né? De você estar tendo uma revenda mais devagar. Exato. Eu acho que o risco de curto prazo é muito mais nessa linha, né? Tem duas coisas. A parte de aeroportos, né? Que a demanda está muito baixa.
mas pelo menos a Localiza tem uma exposição baixa, né, a aeroportos. Se eu não me engano, a Movida, né, elas têm uma exposição maior, mas a Localiza particularmente tem uma exposição pequena, né, a aeroportos, mas é algo que está sendo bastante afetado. E aí tem a questão de todos os aplicativos, né, que é uma demanda grande, né, por aluguel de carros, e é uma demanda grande também nessa questão da revenda. Então, acho que a revenda de veículos, sem dúvida, vai ser impactada, né? Então, provavelmente eles vão ter que revender com desconto, né? Isso acaba impactando o preço, né? Impactando o resultado, né, dessas empresas. Então, resultado de curto prazo não é muito positivo, não. Mas, dito isso, uma empresa como uma Localiza, que tem uma gestão super eficiente, tem um balanço bastante sólido, né? E é uma empresa que já se provou que várias vezes consegue se reinventar e consegue ganhar market share, participação de mercado. Acho que vai ser muito parecido no cenário atual, né? Eu dou o exemplo da Lojas Renner também. A Lojas Renner também está sendo bastante impactada porque tem muita loja física, mas uma vez que a pandemia voltar ao normal, os competidores pequenos eles vão ter muito mais dificuldade, né, em reabrir as operações do que essas empresas grandes e as empresas líderes. Então, provavelmente, no pós-pandemia, empresas como a Localiza vão continuar crescendo acima do setor, né, porque os players menores vão ter mais dificuldade. Então, essas empresas bem geridas, com um balanço sólido, com pouca dívida e líderes, elas acabam se beneficiando, né? Eu acho que é um problema dessa crise, que ela acaba sendo uma crise muito oligopolista, né? Que grandes empresas com balanço forte, elas saem até melhor do que entraram, porque infelizmente vários players pequenos vão acabar ficando pelo caminho, né? É o que deve acontecer, inclusive, por exemplo, no setor de academias, né? A gente tem informações aí de que, na verdade, a grande ela vai acabar se beneficiando, porque as pequenas não vão sobreviver. Eu tenho casos, eu sei de caso, né? Que fica bastante difícil, passando por bastante dificuldade, né? Fernando, uma perguntinha sobre o setor de construção civil, né? A gente realmente tem uma crise muito rápida, né? A gente teve a crise mais rápida da história que a gente saiba, né? Do impacto, pelo menos, no valor dos ativos. E a construção civil estava começando a se recuperar, né? E aí realmente pegou isso muito rapidamente. A gente sabe que o bem durável é mais difícil. Só que eu não sei se impactou ela ainda na plenitude e se realmente, no caso deles, se a gente tiver uma recuperação, se vai ser muito profundo dano no caso da construção civil. O que você me falaria? E quais as principais para você? Olha, construção civil, acho que tem algumas diferenças, né? Eu acho que a parte de propriedades comerciais tende a sofrer mais, né? Porque acho que tem uma grande questão aí do home office, né? A própria XP anunciou home office até o final do ano. Acho que várias empresas vão passar a adotar um sistema híbrido, né? Então, acho que a parte comercial eu tenho um pouco mais de dúvidas, né? Do como é que fica no pós-pandemia. A parte residencial, ela é muito mais estável, né? Assim, uma demanda muito menos, né, acho que volátil, e principalmente no baixa renda, né? Acho que as empresas de baixa renda, elas tendem a ter uma demanda muito mais resiliente e são muito mais impactadas por crédito, né? Então, se a Caixa voltar, né, os bancos voltarem a liberar mais crédito, agora que os juros caiu ainda mais, esse setor ele pode passar por um período de crescimento bem forte, né, nos próximos anos, porque o que mais importa ali é custo do crédito e a disponibilidade do crédito, né? Porque a demanda está sempre lá, a demanda reprimida gigantesca no Brasil de imóveis residenciais, né, de pessoas que pagam aluguel, que ainda não têm o próprio imóvel, né, ou enfim, que ainda moram com os pais. Então a demanda é muito grande. No alta renda, né, e a gente cobre a EZTEC e a Cyrela, elas têm um impacto maior, porque é um bem um pouco mais supérfluo, ou o comprador ele pode esperar um pouquinho mais, né, vamos dizer assim. Ele está mais sensível a preço, mais sensível à questão de desemprego, né? Então,
é uma compra que provavelmente demora um pouco mais a voltar do que o caso da baixa renda, mas mesmo assim volta uma hora, né? Então o setor imobiliário é um setor de construção civil que eu colocaria naquela caixa das empresas que tem um impacto de curto prazo e tipo shopping, né? E demora um pouquinho mais a voltar, mas volta, né? Então, em algum momento, acho que esse juro baixo, né, a disponibilidade de crédito melhoram, só que, né, a gente vai sair dessa pandemia com desemprego muito alto, né? Acho que você até voltar a ter uma confiança, né, do consumidor para voltar a fazer aquisições de bens de valores tão altos, né, como o imobiliário, acaba demorando um pouquinho mais, né? Então, é um setor super sensível ao ciclo econômico, né? Por isso que estava todo mundo tão otimista com o setor no começo do ano e agora é o oposto, né? Porque é um dos setores mais sensíveis, né, ao ciclo econômico da economia. Maravilha, Fernando. Bom, a gente vai caminhando aqui para o fim, né? Está um pouquinho mais de uma hora de um bate-papo que, se deixar, eu fico a tarde inteira para te ouvir, né? Mas, assim, em suma, só para a gente talvez dar uma resumida, né? A gente hoje tem que manter essa diversificação, né, de carteira em várias classes de ativos, não se limitando a uma só. E tem um movimento especial de bolsa de valores, como você bem disse, porque a gente também tem uma questão de distribuição de dividendos, existe esse yield aí implícito em algumas ações. E fala um pouquinho também do canal aí, que você está com a camisa aí, Stock Pickers, né? Então acho que eu fiz um programa Stock Pickers hoje, que é um dos podcasts mais ouvidos de finanças, de negócios do Brasil, né? Do Thiago Salomão. E também para quem quiser mais informações, entra na nossa página de conteúdos, né, conteúdos.xpi.com.br, que lá tem todas as nossas análises, os nossos relatórios, né, estão todos lá disponíveis, não precisa nem logar, né, são todos lá abertos, né, na nossa página, as carteiras recomendadas, né, estão todas as nossas análises lá. Acho que, por último, deixar uma mensagem que as crises passam, né? Acho que essa é a mensagem principal, para a gente não se desesperar, sempre ter uma visão, não necessariamente otimista, mas uma visão construtiva, né, com longo prazo, de que as crises passam, e lembrar dessa questão, né, da diversificação, da importância de ter várias classes de ativos em várias moedas, enfim, falar com o seu assessor é muito importante para chegar nessa carteira ideal, porque não existe uma carteira ideal, o que existe cada investidor tem a sua, né, dependendo do seu momento de vida, né, das suas aspirações ali de retorno e de quando ele vai precisar daquele dinheiro. Por isso que é tão importante ser bem assessorado. Perfeito, Fernando. Bom, mais uma vez a gente agradece a sua participação, agradece a todos os nossos ouvintes aí, né, o pessoal que está com a gente, e amanhã temos outra. Da Wellington. Só para poder deixar também bem claro, a gente tem um canal do YouTube, então na nossa página do Instagram, @S6 Investimentos, a gente tem ali toda a S6 Invest, né? Sempre confundo o Facebook com o Instagram, mas a S6 Invest tem um link que vai no nosso canal de YouTube, que tem todos os nossos vídeos em que a gente está fazendo as webinars, então a gente está consolidando tudo ali. E mais uma vez, obrigada, Fernando. Até uma próxima. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Emerson, pelo convite. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, boa Obrigado, um tarde. grande abraço, gente. Tchau, tchau.